Não sei o que está acontecendo no Face. Enfim, não está dando certo a câmera, mas ok. Eu vou ficar aqui, vou deixar o Face ligado também, aí eu vejo se vai dar certo ou não. Mas vamos lá então. Como eu estava dizendo, sejam muito bem-vindos à nossa conversa de coaching de hoje. Hoje é dia de mentoria, né? Vamos ver se aparece alguém, né, que queira orientação, que queira uma mentoria. Mas enquanto isso, né, eu quero conversar com vocês alguns pontos importantes. Esta semana, eu tive uma pergunta aqui no Insta, né, de uma coach me perguntando o seguinte: Liana, quando eu quero, ela é da área da saúde, ela disse, eu sou da área da saúde, sou coach, e eu quero trabalhar com workshops para a área da saúde. O que é melhor? Eu trabalhar com o cliente, o usuário, ou com o profissional da saúde? Vamos lá, talvez alguns de vocês tenham essa dúvida nos nichos que vocês querem atuar. Aqui a grande questão, né? E primeiro ela havia me perguntado, né? O que era melhor, trabalhar com o usuário ou com os profissionais? Na verdade, depende do seu foco, e a questão do workshop é exatamente a mesma coisa. A primeira questão que a gente precisa responder quando a gente quer atuar numa área é: qual é a minha expertise? Quem que eu posso ajudar? Certo? Vamos pegar o exemplo desta coach, né? Na área de saúde. Quem que eu posso ajudar? Eu posso ajudar os profissionais ou eu posso ajudar os usuários, porque são enfoques completamente diferentes. Essa é a primeira definição, né, que você precisa fazer. Quem que eu quero, quem que eu tenho expertise, quem que eu consigo ajudar? A partir daí, aí sim. Bom, então eu vou estruturar um workshop para este público, certo? Porque, por exemplo, pensando na área da saúde, né? Trabalhar com usuários é uma coisa, trabalhar com os profissionais é outra coisa. Então, a minha grande orientação é: primeiro, defina, olhe para o seu, para a sua esteira de serviços, para a sua expertise, quem é que você pode ajudar, né? Com o seu conhecimento, com a sua expertise. Você pode ajudar usuários ou os profissionais? Ah, Liana, eu consigo ajudar os dois, tá? Mas então, você até pode fazer o workshop para os dois, só que são workshops diferentes, ok? Espero ter ajudado. Outra questão importante. Dia 19, terça-feira que vem, eu vou fazer uma aula ao vivo, gratuita, fechada, certo? Somente para quem se inscrever, sobre coaching de grupo. Por quê? Porque coaching de grupo é uma das demandas das empresas, né? É uma das grandes demandas das empresas, e pouquíssimos coaches sabem trabalhar com coaching de grupo, certo? Eu já falei algumas vezes aqui para você sobre a diferença de coaching em grupo e coaching de grupo. Coaching em grupo é quando você reúne pessoas num grupo, mas trabalha individualmente. Coaching de grupo, não. Coaching de grupo, você trabalha o grupo, as demandas que são do grupo e não do indivíduo. E dentro de empresas, nós vamos trabalhar sempre com coaching de grupo, jamais com coaching em grupo. Porque se você tiver demandas individuais, você vai fazer processos individuais e não processos de coaching de grupo, certo? O coaching de grupo dentro das empresas, ele é sempre para trabalhar as demandas do grupo. E eu queria conversar então um pouquinho com vocês sobre isso. Então vamos lá, quem quiser aprofundar, eu vou fazer uma aula no dia 19, terça-feira que vem, certo? Uma aula gratuita, fechada, só para quem se inscrever, certo? Porque eu vou compartilhar muito conteúdo com vocês. Então, quem quiser, vai na bio, se inscreve ou me chama aqui inbox que eu passo o link para você se inscrever, ok? Mas vamos lá. Tem uma questão dentro das empresas que é extremamente interessante. Uma das grandes demandas das empresas, uma das grandes queixas das empresas em relação ao seu grupo de líderes é o seguinte: muitas empresas, né, reclamam que os líderes, eles não trabalham como uma equipe, né?
que cada um foca no seu departamento, no seu setor e esquece do todo. Muitas empresas trazem uma demanda de que as equipes não colaboram, né? Aí estou falando de equipes de colaboradores, que as equipes não colaboram, que elas não se ajudam, que cada uma fica só no seu quadrado, pensando só no seu quadrado, né? Como se o outro departamento não tivesse nada a ver com ela, né? Que não tivesse que, se eu fiz a minha parte, né? E aí o outro departamento que faça o dele. Né? Faltando muito esta visão de equipe, né? De equipe como um todo dentro da empresa. E a gente sabe que se as equipes se portam desta forma, é porque isso é uma cultura da liderança, certo? É porque os líderes competem entre eles, é porque os líderes entre eles não têm um espírito de equipe, de grupo, né, de visão sistêmica. Então, essa é uma das grandes queixas das empresas. Por outro lado, nós temos uma grande queixa dos líderes dentro das empresas, que é o seguinte: muitos líderes se queixam, né, da sobrecarga de trabalho, do quanto eles estão sozinhos e muito da sobrecarga, né, do peso da liderança. Muitos líderes trazem a questão do peso na liderança. Muitas vezes este peso e que eles se sentem sozinhos, né, e que eles se sentem sozinhos, esta é uma queixa muito frequente dos líderes e que isto acaba sobrecarregando, né, isso realmente acaba sobrecarregando a liderança. Mas aqui tem uma questão bem importante da gente poder entender. Quando os líderes trazem esta questão, né, de que eles são sozinhos, né, que eles se sentem sobrecarregados, é porque na grande maioria das vezes, os líderes, aí estou falando dos líderes de forma geral dentro da empresa, eles não se constituíram como times, então eles são sozinhos mesmo, né? Eles não passaram, eles não têm um grupo. Coisa que quando eles eram colaboradores, porque a grande maioria, né, ascendeu, quando eles eram colaboradores, eles se sentiam parte de um grupo, né? E quando a gente é parte de um grupo, isso é muito mais leve, né? É muito mais fácil. A maioria dos líderes reclamam, então, disso, né? Da sobrecarga, do quanto eles são sozinhos, porque, de verdade, na grande maioria das empresas, o time de líderes, vamos lá, e aqui estou falando de times por níveis hierárquicos mesmo, assim, ó. O time de supervisão, o time de coordenação, o time gerencial, o time diretivo, eles não se constituíram como time. Eles de verdade não são uma equipe, por isso que eles se sentem tão sozinhos. Porque eles não formaram um time, eles não se sentem como rede de apoio, né? Que um pode contar com o outro. E esta é uma grande demanda para coaching de grupo dentro das empresas, né? É poder constituir os times de liderança, os grupos de liderança, constituí-los, ajudar eles a se constituírem como time. Porque senão, realmente, né, o que acontece? Quando os líderes, eles não se constituem como time, né, e o que eu quero dizer se constituir como time, né? Que eles realmente, um possa apoiar o outro, um possa ajudar o outro, que eles realmente entendam em que o resultado da empresa é o resultado de todos, né? Que quanto mais isolados eles ficam, mais pesado a liderança é. Só que a maioria das empresas, né, num primeiro momento, não tem esse tipo de trabalho, né? Eles não trabalham o time de liderança enquanto time, para que eles de verdade se fortaleçam como time. Quer ver uma outra grande queixa dos líderes? Né? E aqui eu estou falando, me entendam, por níveis hierárquicos, certo? O grupo de supervisores, o grupo de coordenadores, o grupo gerencial, o grupo diretivo. O que geralmente, qual é uma outra queixa muito frequente, né, que esses líderes têm, né? Eles se queixam de que é muito pesado, realmente é muito pesado
que eles não se ajudam, né? Que um não ajuda o outro. Algumas empresas, a competição, né, se queixam de que eles não têm força dentro da instituição. Por exemplo, o grupo de supervisão, né, os líderes, os supervisores se queixam que eles não são ouvidos pelo nível gerencial. E muitas vezes o nível gerencial se queixa que não é ouvido, né? Ele não é ouvido pelo grupo diretivo. E isso acontece na maioria das vezes porque eles não são um time, eles não são um grupo. E aí eles são o indivíduo. E a gente sabe que o indivíduo, ele tem muito menos força que o grupo. Então, muitas vezes os grupos, né, vamos pegar aí exemplo, os supervisores, os gerentes, querem, e o pior, muitas vezes eles querem a mesma coisa. Só que eles são ilhas isoladas. E ilha isolada não tem força. E eles muitas vezes não se dão conta disso, do quanto os grupos se fragilizam por não serem um time, por não trabalharem como uma equipe. Porque uma coisa é cada supervisor ir lá reclamar ou falar para o seu gerente. Uma outra coisa é eles, como time, irem lá e solicitarem algo que é importante. Percebem? Este é um grande trabalho de coaching de grupo que nós temos para fazer para as empresas, né? Para oferecer para as empresas, e que gera muitos resultados para a empresa, né? Por quê? Porque aí os líderes começam a se ajudar entre eles, começam a fortalecer a visão sistêmica, né? Param de ficar ilhas isoladas. Quem trabalha dentro da empresa já escutou isso, né? Da história das ilhas. Aqui parece que cada setor é uma ilha, né? E se cada setor é uma ilha, é porque os líderes funcionam desta forma. Então, se nós queremos realmente que a empresa tenha um trabalho sistêmico, que as áreas se ajudem, né? Que realmente eles tenham um foco, um objetivo comum, nós precisamos começar a trabalhar pela liderança. Isto traz resultados não só para a empresa, certo? Traz muitos resultados para a empresa, por quê? Porque os resultados melhoram, os líderes começam a resolver os problemas entre eles, essa é outra questão. Muitos vão pegar aqui o exemplo que eu estou dando de supervisores, certo? Muitos gerentes reclamam que os líderes, e os diretores, mesma coisa, certo? Reclamam dos gerentes. Que em vez de eles resolverem as questões entre eles, eles levam para o nível de cima resolver. Então, um supervisor tem problema lá com o outro supervisor da outra área, em vez de eles resolverem entre eles, eles escalam, eles levam para o gerente. Isso acontece por quê? Porque eles não são um time. Eles não se constituíram como time. E aí sobrecarrega o nível de cima. Por quê? Porque o nível de cima tem que ficar intercedendo em coisas que eles poderiam ter resolvido sozinhos. Então, a empresa ganha muito com isso, mas não é só a empresa. Os líderes ganham muito com isso também. Por quê? Porque quando eles têm, né, um grupo de apoio, que eles fazem parte, né, de um time, eles não estão mais sozinhos. E uma coisa muito interessante que acontece aqui é o seguinte: os líderes, eles têm muita dificuldade, se eles não são um time, certo? Se eles não se constituíram realmente como um time, eles têm muita dificuldade de compartilhar entre eles as suas dificuldades. Por quê? Porque pro líder, na fantasia do líder, isso seria mostrar fragilidade. E aí, se eu não confio em você, se eu não confio no meu par, eu não vou compartilhar as minhas dificuldades. E o pior, eu fico achando que só eu tenho aquela dificuldade. E às vezes o outro supervisor, o outro gerente, o outro diretor tem exatamente a mesma dificuldade que eu. E nós ficamos cada um tentando resolver no seu quadrado. Quando, na verdade, se a gente se unisse, nós teríamos muito mais força para resolver.
Vocês percebem o quanto as empresas e os líderes perdem por eles não serem times? Só que aqui nós também precisamos entender uma questão, né? Até para poder explicar isso para as empresas. Num primeiro momento, quando você junta pessoas, você tem um grupo, você não tem um time, certo? Você pode ter até lá 10, 15, 20 supervisores. Isso não quer dizer que eles sejam um time, eles são um grupo hierárquico dentro da instituição. Agora, a constituição deles como time é algo que se constrói, é algo que precisa ser construído. Não é algo que acontece naturalmente. Como os líderes com as suas equipes, eles precisam construir o espírito de equipe. O espírito de equipe, ele não se constitui, né, do nada. E olhem que outro aspecto extremamente interessante, né? Se a gente for olhar para os líderes, cada líder dentro da empresa, realmente ele é responsável por um departamento, por um setor, certo? Isto por si só já cria, entre aspas, um isolamento. Esta é a minha área, certo? E o que faz a gente ser um time? É ter um objetivo comum. E muitas vezes os gestores acima do grupo não conseguem constituir, né, este objetivo comum. E aí é óbvio que o que acontece? Cada um fica no seu quadrado e brigando pelo seu quadrado e sofrendo sozinho. Tem uma questão que quando a gente começa a desenvolver os times de liderança, os times ganham muita força, certo? Porque é bem isso. O grupo, o time, ele é muito mais forte do que o indivíduo, certo? Quando os líderes trazem muito essa questão, nós não temos força aqui dentro da empresa, nós não temos voz ativa, muitas vezes é porque realmente eles estão no individual reivindicando questões. E o individual tem muito menos força do que o grupo. Então, este é um grande trabalho que gera grandes resultados para a empresa e para os líderes. Porque quando os líderes se sentem sozinhos, que eles não têm com quem compartilhar, porque tem questões, tem dificuldades deles, que eles não vão conversar com o gerente dele, porque é realmente uma dificuldade dele. Só que ele não tem um par para poder compartilhar. E isso se torna muito pesado, e por isso que muitos líderes dizem que ser líder é pesado. Ser líder não precisa ser pesado. Só que a forma como os líderes se portam, né, como que eles se organizam internamente, é que deixa a liderança pesada. Deixa eu ver aqui, o Donato está dizendo, a união faz parte da nossa vida. Além dela, vem humildade, simplicidade, companheirismo e muito mais. Ser amigos de todos, se quisermos que a nossa empresa cresça. Legal, Donato. Mas o que nós precisamos entender é que isto não é natural, principalmente no ambiente empresarial corporativo, certo? Principalmente entre líderes, onde o poder é a pauta do dia. E muitas vezes eles confundem essas questões. Então, este é um trabalho a ser desenvolvido. Este é um trabalho que nós temos um grande campo, porque realmente ele traz grandes benefícios. E que trabalho é esse? É o trabalho de times, é desenvolver os times de liderança. E este é um trabalho que nós desenvolvemos em todos os níveis de liderança, né? Nós desenvolvemos com o time, né? Com o grupo diretivo, com o grupo gerencial, com o grupo de coordenação, com o grupo de supervisores. E os ganhos para a empresa e para os próprios líderes é enorme. Os líderes, muitas vezes, né, quando a gente está fazendo esse trabalho de time, de constituição de time, de construção de time, né, é muito interessante, porque eles começam, primeiro, eles se dão conta que aquela dificuldade que ele tem, que ele achava que era o fim do mundo, não é uma dificuldade só dele. Que tem vários outros líderes que têm a mesma dificuldade que ele, né? Outra, eles começam a se dar conta
de que eles não precisam competir entre eles, que eles podem se ajudar. E eles começam a se dar conta de que, quando eles se constituem como time, e eles trabalham os objetivos deles, que eles trabalham a integração entre eles, fica muito mais leve ser líder e fica muito mais fácil dar resultado como líder. E como consequência, o que acontece? Desculpa, deixa eu tomar uma aguinha. Como consequência, o que acontece quando nós trabalhamos o time de liderança? Os times de colaboradores também começam a ter uma nova postura. Começam a realmente sair das ilhas, né? A empresa começa a deixar de ser ilhas e começa a ser uma grande ilha, né? Com particularidades, né? Claro, cada setor tem a sua particularidade, né? Mas eles começam a entender que eles fazem parte de um todo. E não tem algo que pese mais o exercício de qualquer coisa do que quando a gente se sente sozinhos. E eu garanto para vocês que a grande maioria dos líderes se sentem sozinhos, sobrecarregados, com um peso muito maior do que precisaria ter. Exatamente porque eles não se constituíram como time. Os líderes não têm entre eles o sentido de apoio, de suporte, de que eles são uma equipe, que eles compartilham das mesmas dificuldades. E quando nós começamos a trabalhar isso com eles, né, os resultados vêm com muito mais facilidade. E o exercício da liderança se torna muito mais tranquilo. Ok? Vamos lá, deixa eu ver se alguém aí gostaria de me fazer alguma pergunta, se alguém gostaria de participar da mentoria. Enquanto vocês colocam aí, vou falar novamente, então, sobre a nossa aula no dia 19. Terça-feira que vem eu vou estar fazendo uma aula gratuita, fechada, sobre coaching de grupo. Porque esta realmente é uma grande demanda, você precisa saber trabalhar com coaching de grupo. Porque em muitas situações dentro da empresa, né, é com coaching de grupo que você precisa entrar para ajudar a empresa. Vou conversar com vocês sobre este coaching de grupo específico, que é da formação de times de liderança. Este é um coaching extremamente específico, né, que tem um caminhar, esta é uma grande vantagem deste coaching, porque a grande maioria dos processos de coaching, né, eles vão sendo construídos. Nesse de times, não. Esse ele é um coaching que ele já tem um pré-formato, porque se tem um objetivo muito específico, né? Então, eu vou estar conversando com vocês sobre isso no dia 19, sobre todos os cuidados, né? Quando que você oferece um coaching de grupo, como é que você estrutura um coaching de grupo, certo? Então, mas para participar, você precisa se inscrever, certo? Aqui na bio está o link, aqui no Face vai estar embaixo do vídeo o link também, porque ela vai ser uma aula fechada, porque eu vou compartilhar muito conteúdo com vocês, vou passar material para vocês, então realmente não vai ser nem no Insta e nem no Face, certo? Ok, acho que não tivemos nenhuma pergunta aqui, né? Então, queria deixar para vocês este convite, né? Se coaching de grupo te interessa e se você deseja trabalhar com empresas, coaching de grupo, você tem que saber fazer. Mas é coaching de grupo, não é coaching em grupo, certo? Coaching em grupo são processos abertos que você faz, não são processos em company. Em company, os processos são sempre de grupo. Eu vou aprofundar nessa diferença com você também na nossa aula ao vivo do dia 19, ok? Então, espero vocês na aula. Vai aqui na bio, se inscreve, porque senão você não consegue participar, ok? Um grande abraço, estamos aí chegando num feriado, né? Um ótimo feriado para vocês. E nos encontramos terça-feira na nossa aula sobre coaching de grupo, que é
um dos grandes serviços, um dos grandes diferenciais, e que hoje nós temos pouquíssimos profissionais no mercado que sabem trabalhar com coaching de grupo. Nós temos muitos profissionais que sabem fazer coaching em grupo, mas que se você quer trabalhar com empresas, o que você tem que dominar é o coaching em grupo. Talvez alguns de vocês aqui estejam dizendo, nossa, Eliana, não entendi nada. Vem para a aula que eu vou explicar tudo isso. A aula é dia 19, às 20 horas, ok? Um grande abraço, um ótimo dia, um ótimo feriado para vocês. Tchau!